Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a existência nossa aqui na Terra. Será que nós já paramos para pensar, né? Qual é a nossa responsabilidade no aqui e agora? Nesse presente de Deus, que é essa grande oportunidade que se chama reencarnação. Da gente ganhar um corpinho novo, né? Uma nova família e novos propósitos, né? De crescimento espiritual. Então, a mensagem é em viagem. Então, diz assim, a existência terrestre é uma viagem educativa. Começa na meninice, avança pelos caminhos claros da plenitude física e altera-se na noite da enfermidade ou da velhice para renovar-se além da morte. Então, olha só o que o Espírito Emmanuel vem nos trazer nessa mensagem. Que nós iniciamos as nossas jornadas a partir do nosso nascimento, né? Como ele fala aqui, começa na meninice, né? E avança pelos caminhos da plenitude na idade física nossa, né? Que a gente vai passando pela infância, a juventude, né? E depois vem a maturidade, como ele diz aqui, e depois vem a velhice. E com a velhice, muitas vezes, nós nos deparamos, né, com as doenças, né, e com a morte. Repara, pois, como segues. Olha só, então até nós chegarmos na velhice, então a gente vai parar e pensar, como é que nós estamos seguindo essa viagem? Hein? Como é que nós estamos trabalhando, né? Tudo aquilo que a gente veio fazer aqui, nesse propósito, né? E quando a gente se deparar com a nossa velhice, que a gente vai olhar para trás, né? E a gente vai perceber a viagem que a gente fez, esse caminho que a gente percorreu, né? Como que a gente seguiu esse caminho? E a gente vai perceber que como a gente seguiu esse caminho, a gente vai estar na velhice, né? E aí ele fala, não te agarres aos bens materiais, senão no estritamente necessário para que te faça valioso irmão no concurso aos companheiros de jornada e útil a ti mesmo. Há muitos viajores que sucumbem na caminhada sob pesados madeiros de ouro, a que se jungem desorientados. Então aqui ele vem pedir para a gente, né, não se agarrar na matéria. Porque o Emmanuel, né, os Espíritos vêm nos ensinar, né, que tudo isso que nos cerca são materiais didáticos para a gente estar aqui, sabe? É o trabalho, né? É o nosso aprendizado. Tudo isso são ferramentas, né, que nós, espíritos em evolução, utilizamos, né, para nós aprendermos. Mas não é para a gente ficar agarrado na minha casa, no meu carro, né, ou principalmente nas pessoas também. Então, esse caminho, né, essa viagem, é muito importante para nós nos despertarmos, né, nesse conhecimento espiritual, porque nós vamos percebendo que conforme a gente vai tendo conhecimento, né, que nós somos espíritos viajores, né, nesse universo de Deus, e nós estamos habitando aqui o nosso planeta Terra, né, porque a nossa condição é esse planeta que pode nos agasalhar, sabe? Então, não adianta a gente querer passar para Júpiter, para Saturno, porque a gente, na nossa condição espiritual, a gente não vai conseguir entrar lá, né? Então, nós temos que estar muito felizes aqui, né, e fazer o nosso melhor nesse planeta, né, que nos dá essa oportunidade de crescimento espiritual.
E aí ele continua, não reclames, devotamento do próximo. É o que mais a gente faz, né? A gente reclama do outro, porque o outro fez isso, porque deixou de fazer, ou se fez, não fez bem feito, né? E sim, ama e auxilia a todos os que se aproximam de ti, para que o teu amor não desça do alto aos tenebrosos despenhadeiros do exclusivismo. Muitos peregrinos enlouquecem o coração no mel envenenado das afeições doentias e demoram-se longos séculos na corrente viscosa do charco. Olha só. Então aqui ele vem nos dar um alerta, né? Como que nós estamos fazendo essa viagem através dos nossos relacionamentos, principalmente os nossos relacionamentos familiares, né? É onde existe mais reclamação, mais queixas, não é? Então, é para a gente perceber que tudo para nós, né, é lição. Enquanto a gente não absorver isso, a gente sempre vai estar indo em caminho contrário, sabe? Então, se a gente tem as vicissitudes da vida, né, como é que o verdadeiro espírita tem que se comportar perante as vicissitudes da vida? Não como uma desgraça, não como um castigo, mas sim como lição. Porque é disso que nós estamos precisando. Porque se veio parar nas nossas mãos, no nosso convívio, nessa existência, é porque nós precisamos vivenciar isso. Vivenciar esses ajustes, né, entre as pessoas que convivem conosco, entre o trabalho, né, que a gente tem, os companheiros de trabalho, tudo aquilo que nos envolve, é como ele fala aqui. Se a gente ficar na queixa, na lamúria, nós vamos abaixando as nossas vibrações e vamos nos encontrar, né, nesses caminhos tenebrosos, que é muito lamentável, aonde os espíritos negativos adoram isso, né? Não prossigas viagem guardando ressentimento. Para que não aconteça, te prendas impensadamente aos labirintos do ódio. Muitos viajantes, a pretexto de fazer injustiça, tombam insensatos em escuras armadilhas da crueldade e da intriga, com incalculáveis prejuízos no tempo. Então, nós estamos seguindo a nossa vida, né? Como ele diz aqui, como é que nós estamos fazendo essa viagem? Como é que andam os nossos sentimentos? Está cheio mais de amor, está cheio mais de perdão, né? Ou a gente está carregando ressentimento aí desde... A gente já traz ressentimento no subconsciente, gente, de vidas passadas. Que graças a Deus o Criador é tão bom para conosco que faz a gente esquecer. Mas muitas vezes esse subconsciente às vezes libera lembranças de vidas passadas. Olha só, que é um detalhe já a ser trabalhado. Você imagina a gente ficar guardando ressentimento do aqui e agora das coisas que nos acontecem. A mágoa com o pai, a mágoa com a mãe, a mágoa com o irmão, a mágoa com o vizinho, né? Então, são energias que vai pesando a nossa bagagem nessa viagem, né? Aí ele continua, recorda que iniciastes a excursão terrestre sem qualquer patrimônio. Encontrastes carinhosos braços de mãe que te embalaram, amparando-te em nome do Eterno. Olha que beleza, que sutileza do Emmanuel, né? Nos fazer essa reflexão. Nós nascemos sem nada, né? Ele diz aqui. Sem patrimônio, sem nada, mas nós vamos ganhar o maior patrimônio, o maior carinho que um ser, quando ele reencarna aqui na Terra, pode ter, que é os braços de uma mãe. Que muitos espíritos não têm.
né? Muitos já nascem, a mãe entrega, né? A mãe doa, abandona, né? Então, nós que tivemos os braços carinhosos das nossas mães, né? Para nos acarinhar, esse é o maior privilégio que um espírito pode ter. E ainda a gente reclama da vida, né? Quando Deus nos oferece uma mãezinha, né, para nos amparar, nos aquecer, nos envolver no carinho de mãe, que é o carinho mais puro que existe, né? Aqui na Terra. Aí ele continua: lembra-te que nada possuis à frente do Pai Celestial, senão tua própria alma. E por isso mesmo, só em tua alma amelharás o tesouro que a ferrugem não consome e que as traças não corroem. Então, nós percebemos aqui que nós, né, corremos atrás das coisas, né, que é válido. Mas tem pessoas que só vivem para isso, né? Elas vivem atormentadas em ter, e vai deixar tudo aqui. Enquanto que nós, espíritas, temos a consciência que nós reencarnamos para angariar, né, tesouros espirituais. O que são tesouros espirituais, como Emmanuel diz aqui? Que a traça não rói e o ferrugem não corrói. São as nossas boas ações. É o amor que eu dedico, é o perdão que eu dou, né? É a mão que eu estendo, é a palavra amiga que eu dirijo à pessoa, é o abraço fraterno. Então, isso são, né, os tesouros que nós vamos deixar aqui, que são os mais importantes, né? Então ele continua: prazer e dor, simplicidade e complexidade, escassez e abastança, olha o que ele fala, beleza da forma ou tortura do corpo físico são simplesmente lições. Olha aqui. Então, a gente vai parar para pensar. Nós, né, temos notícias da espiritualidade. O André Luiz é que nos traz isso, que lá na colônia Nosso Lar, lá tem um edifício onde fazem-se os projetos reencarnatórios dos espíritos que se encontram lá, né? E ele conta que se faz fila, né, que os espíritos pegam para passar por essa triagem, porque lá eles já vão ver como é que vai ser o corpo físico, qual a necessidade de cada um, né? Então ele conta ali, que eu achei muita graça, que tinha uma moça, né, que estava ali naquela fila e ela estava muito preocupada. Ele perguntou para ela: mas por que você está preocupada? Ela falou: porque eu quero, né, participar desse projeto, porque eu não quero vir bonita, porque eu, né, errei muito nessa parte e eu quero escolher como é que eu quero vir, né? É como Emmanuel fala aqui. Então, a beleza, né, da forma do corpo, né, são lições para nós. Então, se você nasce muito bonita, ou muito bonito, muito atraente, são lições, né? Porque a gente sabe, por onde essa pessoa passa, ela chama a atenção, quer queira, quer não, né? Porque o bonito a gente gosta de olhar. Mas essa lição é uma das mais difíceis para a pessoa. Por quê? Por causa da vaidade, do orgulho, né? Que ali pode prevalecer, é onde o espírito pode cair, né? Nessa trajetória, nessa viagem. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Então, é engraçado que lá na fila tinha outros assuntos, né, de escolha, né? Como é que gostaria que viesse, para não errar muito. E aí ele continua: o caminho do mundo que atravessa cada dia é apenas uma escola.
Então, se a gente parar para pensar, o planeta Terra, para nós, ele é uma escola, um educandário. É um aprendizado aqui. E quem é o nosso professor? Quem é o nosso mestre? É Jesus. É Ele que é o nosso mestre, né? Que veio nos ensinar, né? As lições de Deus para nós. Nós somos esses alunos, né, desse mestre amado, que se fez homem, esteve conosco há 2000 e poucos anos atrás e veio nos ensinar como nós, alunos terráqueos, devemos nos portar aqui, né, para podermos crescer espiritualmente e alcançar novas moradas do Pai, que esse universo aqui é enorme, é infinito, né? Então, a gente nunca pode esquecer de Jesus, sabe, na nossa vida. Por mais inteligência que a gente vai alcançando, por mais sabedoria que nós vamos adquirindo durante essa viagem, né, Jesus está acima de tudo isso. Então ele começa, ele fala: teus afetos mais doces são companheiros com tarefas diferentes das tuas. Olha só, segue sem imposição, sem preguiça, sem queixa e sem exigência. A gente faz isso? Nós queremos que as pessoas que a gente ama seja como a gente quer, não é? Se a pessoa pensa diferente, se a pessoa tem a sua posição perante a vida, a gente já não quer mais, não compreende, né? Olha o nosso egoísmo ainda, a nossa intransigência perante a vida, né? E é o que ele fala aqui, que nós devemos, né, compreender, sem exigências e sem queixas. Quanto que a gente precisa aprender ainda, não é? Se os nossos familiares não são como a gente quer, pronto. Aí ele fala: o corpo é o teu veículo santo, não lhe menosprezes o ensinamento. O que a gente faz? A gente deixa para lá tudo aquilo, né, que vem de encontro para o nosso bem-estar. Né? Então, quando você recebe uma orientação espiritual, né, que fala para você assim: olha, você precisa trabalhar a sua paciência, você precisa trabalhar o perdão, você precisa, né, se alinhar com as energias positivas. Como que eu faço isso? Às vezes as pessoas perguntam, né? Mudando a sua forma de pensar e os seus pensamentos, né? Enquanto a gente não se conhecer a nós mesmos, nós vamos aderindo, né, o externo e vamos caminhando, sem a nossa própria lucidez, que é necessária, né? E isso, a gente começa a pegar essas influências negativas e a gente acaba não se cuidando e acaba afetando a nossa saúde e o nosso corpo físico, como ele diz aqui. Então ele fala aqui, a experiência é tua instrutora, não lhe menospreze o ensinamento. A experiência é nossa instrutora. O que quer dizer isso? Quando a gente, eu vou pegar um exemplo, quando a gente tem um filho, né, que ele vem, não é problema, quando ele vem necessitado, né, de passar por uma provação, né, às vezes vem como Down, como outras coisas que o Espírito vem, né? O que as pessoas falam, né? Nossa, que vida, Deus está me castigando, olha só o que eu passo, olha como eu estou sofrendo, né? E nós que somos espíritas, nós vamos aprendendo que o sofrimento
é uma instrutora nas nossas mãos, quando a gente sabe trabalhar esse sofrimento. Porque nem chega a ser sofrimento, gente, quando você compreende as vicissitudes da vida que chegou nas tuas mãos, porque você é capaz de trabalhar aquilo. De ter aquele filho que você vai carregar para sempre, porque ele vai precisar de você para sempre, enquanto ele estiver aqui no corpo físico, sabe? Então, não é sofrimento, não é castigo de Deus, é um instrumento, né? Para que a gente possa crescer. Olha quanto que nós vamos ganhar, como os Espíritos dizem, quando nós trabalhamos com amor dentro dessas vicissitudes que chegam para nós. Porque a gente já compreende, sabe? Chegou nas minhas mãos, Deus. Chegou esse Espírito aqui na minha vida, ele tem algum comprometimento comigo ou eu com ele, com a família. Então, o acolhimento é muito importante. Então, quando a gente passa a ter esse olhar, né, o sofrimento bate longe. Eu tenho no Instagram, tem uma família que o menino nasceu sem os 2 braços e só com um toquinho de perna. E agora ele já está moço, ele está com 18 anos. E eles mostram ele desde pequenininho, o amor, o carinho que aquela família envolve aquele espírito, sabe? E levam ele para tudo quanto é canto, né? E ele é uma pessoa linda, sabe? É um moço lindo, ele passa cada mensagem linda. Então, aquela família, ela despertou, né, para o amor verdadeiro. Porque para eles aquilo não é sofrimento, é lição, né? É lição onde eles passam amor, passam companheirismo ali. Então é isso que o Emmanuel está dizendo para nós. Aqui ele diz aqui, o tempo é empréstimo divino, né? Ele diz, que recebeste do céu para edificante peregrinação, valoriza-o com o teu aprimoramento no amor e na sabedoria. O tempo é o que a gente tem aqui, nesse momento da nossa vida, o que é nosso. Não é essa cadeira, não é esse prédio, não é nada. É o nosso tempo que nós temos. Só isso na nossa vida. E a gente, é isso que ele está falando aqui, a gente valoriza esse tempo? Onde a gente está gastando esse tempo? Que é muito importante, né? E aí ele diz assim, quando nós, né, fazemos essa viagem aqui, nós estamos fazendo as nossas boas obras, não estamos? Nós estamos com essa oportunidade de fazer o bem, né? De se melhorar como pessoa, se melhorar como filha, como irmã, como marido, como mulher, né? Porque nós exercemos vários papéis nessa vida. E como é que nós estamos exercendo cada um deles? Porque isso é muito importante. Aí aqui ele fala assim, a sua mala de viagem, como é que ela está? Nós paramos para pensar na nossa mala de viagem, não essa mala que a gente faz, né, quando a gente vai viajar, que a gente coloca as nossas roupas, não é isso? Não, é a nossa mala espiritual. Nós já paramos para pensar e já pensamos como é que está a nossa mala, porque é essa que nós vamos levar quando a gente desencarnar. Então eu li num livro, essa autora, ela colocou isso, né? Que ela um dia despertou assim, preocupada com essa parte, com essa bagagem espiritual dela. E ela pensou, nossa, como é que está a minha bagagem, minha mala espiritual que eu vou levar de volta?
E diz que ela olhou para aquela mala, né? Ela imaginou, ela olhou, ela falou, nossa, ela se assustou. Nossa, não tem quase amor aqui. Nossa, não tem aqui, não tem perdão. E aí ela foi percebendo, né, que a mala dela estava quase que vazia espiritualmente. E ela pensou, falou, meu Deus, meu tempo aqui da minha viagem está terminando. E a minha bagagem ainda está vazia dos verdadeiros sentimentos, que são esses que eu vou levar na minha bagagem. Então, essa reflexão é para nós imaginarmos a nossa bagagem espiritual nessa viagem, né, que nós estamos fazendo aqui, nesse momento da nossa vida. Como seres reencarnados, né, cada um com as suas responsabilidades. Como que está a nossa bagagem? Vocês já pararam para pensar nisso? Hein? Então é bom a gente fazer essa reflexão, porque é essa bagagem que nós vamos levar. Nada mais que isso. Essa bagagem, né? Porque os Espíritos falam, cada um segundo as suas obras. Né? Então o legado que a gente leva conosco é isso, é o bem, e é o legado que a gente deixa aqui também. Nos corações das pessoas que convivem conosco. Então é muito sério, né, o estar aqui para um espírito, porque nós vamos, né, dar conta, né, desse tempo que a gente não valoriza. Né? E aí, para terminar, ele fala, e aceitando Jesus por mestre em teus passos de cada hora, guarda a certeza de que em breve atingirás a alegria do sublime retorno ao divino lar. Porque, olha, gente, nós estamos aqui de passagem, nessa viagem. Nós vamos ter que um dia partir, não é? É o que ele fala aqui, nós vamos retornar ao nosso lar verdadeiro. Sabe? Então, como é que nós vamos voltar lá? É o que ele fala no início aqui. Hein? Então, é para a gente pensar, né? Porque a gente gosta muito de pensar na nossa personalidade do hoje, né? Do hoje. Hoje eu estou Maria, ela está Michele, né? Mas eu não sou Maria, eu sou um espírito, né, em experiência aqui. Então é muito difícil a gente deixar essa personalidade. E lá quando a gente volta para a espiritualidade, que a gente começa a ficar muito tempo lá, a gente começa a perder essa personalidade. A gente começa a assumir a verdadeira personalidade nossa, sabe? Então, é muito importante a gente valorizar o tempo, a nossa vida, o que nós ganhamos aqui quando nós chegamos, como o Emmanuel diz aqui, uma mãe que estendeu os braços para nós, que serviu, né, do seu ventre 9 meses para que a gente pudesse se formar, um pai, né, que favoreceu também a nossa existência, a família que nos aconchegou, não importa como ela seja, né? O que nós ganhamos durante essa viagem, né? Se não foi aquilo que nós sonhamos, mas foi aquilo que nós precisamos, porque nada está errado, nada é por acaso. Né? Então é isso que o Emmanuel está dizendo. Como segues? Como você está seguindo nessa viagem? Porque nós iremos responder. É interessante que nós não vamos responder pelo outro nunca. Eu posso estar casada com o Rubens mais de 50 anos, como é o nosso caso, mas quando eu desencarnar, eu não vou responder nada por ele, eu vou responder por mim, como espírito imortal que eu sou. Como que eu segui nessa viagem? O que eu fiz da minha vida? Eu aproveitei o meu tempo, as oportunidades, eu fui grata aos meus pais, à minha família.
Eu somei mais, né? No ambiente ao qual eu fui convidada a viver, né? Eu fui mais amorosa, mais prestativa, porque é isso que nós viemos fazer aqui, nada mais, nada menos, né? Então, vamos fazer essa reflexão dessa mensagem linda do Emmanuel, né? Que é a nossa estadia aqui nesse planeta lindo, maravilhoso, né? Que se chama Terra, né? Que vai se modificando, né? A cada dia, a cada momento, e exige de nós também essa modificação dos habitantes que aqui estão, para que a gente possa acompanhar esse planeta, né? Então, a mensagem da noite foi essa, né? Que possamos agradecer ao Pai da vida nesses instantes por tudo que recebemos, né? Da vida, das suas mãos misericordiosas, amorosas. Esse Pai que nos ama incondicionalmente, que nos dá a vida para que possamos vivê-la. Nesse aprendizado lindo, quando nós despertamos para isso. Nos ensine, Senhor Jesus, a sermos mais lúcidos perante essas verdades espirituais que nos cercam a todos os momentos, a todos os instantes da nossa vida, nos convidando a essa modificação espiritual, para que possamos agregar em nós valores ao qual vamos fazendo a diferença nesse trabalho redentor que a Terra exige de cada semelhante que aqui habita. Porque Tu, Jesus, necessita de cada um de nós, para que possamos assim fazer esse mutirão de pensamentos positivos que vai assim modificando a atmosfera do planeta, do bairro que moramos, da cidade, aonde estamos, Senhor Jesus. Nos auxilie para que possamos assim emanar de nós a luz que existe dentro de nós, que possamos fazê-la cada vez mais luminosa, para que possamos assim te alcançar, Senhor, nesse propósito de vida e de crescimento espiritual. E é assim, Mestre amado, que nós vamos nos despedindo na noite de hoje, deixando a nossa profunda gratidão e amor por tudo que recebemos de Ti. Graças a Deus.